Nos últimos dias, a internet brasileira parou para acompanhar o relato de um jovem influenciador no Paraná. Da janela de sua casa, na zona rural, ele começou a filmar luzes misteriosas no horizonte. Relatou sons peculiares, movimentos atípicos e um comportamento que parecia desafiar a lógica cotidiana. Em questão de horas, o caso escalou. Um canal que antes falava para dezenas de milhares de pessoas saltou para milhões de visualizações. Grupos de mensagens foram inundados, debates acalorados surgiram nos comentários e o termo OVNI voltou ao topo dos tópicos mais comentados do país. Mas, antes de darmos qualquer passo adiante nessa análise, uma linha fundamental precisa ser traçada aqui no nosso canal. O nosso canal é um espaço estritamente dedicado à ciência, à física, à astronomia e à matemática. Nosso compromisso é com a busca por respostas fundamentadas com o método científico e com o rigor da evidência. Por isso, o objetivo desse vídeo não é de forma alguma alimentar teorias da conspiração. Não estamos aqui para validar misticismos, criar narrativas fantásticas ou fazer sensacionalismo barato. O sensacionalismo empobrece o debate e a ciência o enriquece. O que nos interessa de verdade é entender como as ferramentas da ciência e também da matemática podem nos ajudar a analisar fenômenos que capturam a imaginação popular. O caso desse jovem é fascinante, não necessariamente pelo que estava no céu, mas pelo que ele nos permite estudar na Terra. Nós vamos usar esse acontecimento como um verdadeiro laboratório analítico. Vamos estudar a matemática por trás da viralização de um conteúdo, a física ótica dos sensores de smartphones, a trigonometria necessária para medir objetos distantes e, finalmente, a probabilidade matemática de estarmos ou não sozinhos no universo. Se você busca teorias conspiratórias, este não é o lugar. Mas se você quer entender como a ciência decodifica o desconhecido, seja muito bem-vindo. Vamos aos fatos. O primeiro aspecto puramente matemático desse fenômeno não aconteceu no céu do Paraná. Aconteceu bem diante dos seus olhos na tela do seu computador ou do seu celular. É a matemática da viralização. Muitas pessoas olham para o crescimento explosivo de uma conta na internet e enxergam ali algo mágico ou puramente caótico. Não é. É a aplicação prática de funções exponenciais, matrizes de recomendação estatística. Vejamos como a matemática opera nesses casos. A plataforma das redes sociais funcionam com base em algoritmos de engajamento que operam em ciclos de feedback positivo. Quando o conteúdo fora do comum é postado, o algoritmo faz um teste amostral inicial. Ele entrega o vídeo para um grupo A de pessoas. Se esse grupo A retém a atenção no vídeo por mais tempo que a média, o que chamamos de taxa de retenção, e se esse grupo interage através de comentários e compartilhamentos, o sistema matemático entende que a probabilidade de satisfação do usuário é alta. Imediatamente o algoritmo passa para o grupo B, que é geometricamente maior que o grupo A. Se o comportamento se repete, a curva de distribuição deixa de ser linear e passa a ser uma função exponencial clássica. Uma função onde a taxa de crescimento da variável é proporcional ao seu valor atual. O interesse humano pelo mistério, pelo desconhecido e pelo extraordinário é um gatilho psicológico poderoso. Quando você une psicologia humana a um sistema matemático projetado para reter a atenção a todo custo, o resultado é um crescimento de audiência em progressão geométrica. Analisar a curva de crescimento desse caso é compreender que o ecossistema digital é governado por equações de otimização. Portanto, o primeiro grande fenômeno que a ciência nos explica aqui é como o algoritmo calcula o interesse público e multiplica o alcance de uma narrativa em tempo recorde. Agora vamos sair das telas e olhar para o céu. Vamos analisar o vídeo em si. O relato nos mostra luzes distantes na linha do horizonte, gravadas a partir de um ponto fixo, a varanda de uma casa. Aqui entra o primeiro grande desafio da física e da geometria aplicada à observação: a perda de referencial tridimensional. Quando o olho humano ou a lente de um celular foca em um ponto luminoso imerso na escuridão total da noite, nosso cérebro perde instantaneamente a capacidade de calcular
escala e profundidade. E por que isso acontece? Porque a nossa percepção de distância depende da visão estereoscópica e de pontos de referência conhecidos. Se você vê um carro na estrada, você sabe o tamanho médio de um carro, então o seu cérebro calcula a distância aproximada baseado no tamanho aparente dele. Mas quando o objeto é apenas um ponto de luz contra um fundo negro, você perde o que a física chama de paralaxe do movimento de curto alcance. Então você não sabe se aquela luz é um objeto pequeno, a 50 metros de distância, ou um objeto gigantesco a 50 quilômetros de distância. Matematicamente, as duas situações produzem exatamente o mesmo tamanho angular na sua retina ou no sensor da sua câmera. Para a ciência, determinar a trajetória, a velocidade e o tamanho real de qualquer fenômeno anômalo não identificado, os chamados FANES, nós precisamos recorrer à trigonometria de triangulação. Não existe outro caminho. Imagine que temos o ponto do observador que chamaremos de ponto alfa. Da varanda, ele mede o ângulo de elevação da luz em relação à linha do horizonte. Vamos chamar esse ângulo de θ. Apenas com essa informação, o objeto pode estar em qualquer lugar ao longo de uma linha reta infinita que parte do ponto alfa. É uma equação com infinitas soluções. Para resolver essa equação e encontrar uma solução única, a ciência exige um segundo observador. Vamos colocá-lo no ponto beta, situado a uma distância conhecida exata do ponto alfa. Essa distância entre os dois observadores será a nossa base, que chamaremos de D. O observador no ponto beta também filma o mesmo objeto no mesmo instante e mede seu próprio ângulo de elevação, o ângulo θ. Agora nós temos um triângulo perfeito formado no espaço. Nós conhecemos a base D e conhecemos os dois ângulos adjacentes, θ1 e θ2. A partir daqui, utilizando a lei dos senos, a matemática nos entrega com precisão absoluta a altitude exata do objeto e a sua distância em relação ao solo. Sem essa triangulação matemática, qualquer afirmação sobre a velocidade da luz observada ou sobre seu tamanho real não passa de estimativa visual sem valor científico. A ciência não trabalha com impressões, ela trabalha com dados coordenados. Vamos avançar mais um passo na nossa análise técnica. Vamos falar sobre a ferramenta utilizada para registrar o caso, o smartphone. Hoje os celulares possuem câmeras fantásticas para o dia a dia, mas eles enfrentam limitações físicas severas quando expostos à astrofotografia ou a registros noturnos de longa distância. Quando o jovem aciona o zoom do celular para aproximar as luzes na escuridão, o que está acontecendo ali do ponto de vista da física ótica? A maioria dos smartphones utiliza o chamado zoom digital, ou uma combinação híbrida de zoom óptico limitado com ampliação digital. O zoom digital não aproxima o objeto de fato, ele apenas recorta os pixels centrais do sensor e os amplia para preencher a tela. Ao fazer isso na escuridão, nós esbarramos no limite do ruído térmico da sensibilidade do sensor, medido pelo ISO. Para capturar qualquer luz à noite, o software do celular força o ganho eletrônico do sensor ao máximo. Isso introduz uma enorme quantidade de artefatos digitais conhecidos como ruído de imagem. Além disso, há o desafio do foco. O sistema de foco automático dos celulares funciona por detecção de contraste ou por sensores de fase que precisam de luz estruturada para calcular a distância focal. Na ausência de luz, o mecanismo do foco entra em um estado que os engenheiros chamam de focus hunting. A lente fica se movendo para frente e para trás, tentando encontrar a nitidez. Quando uma lente perde o foco em um ponto luminoso distante na escuridão, acontece um fenômeno óptico chamado disco de Airy, ou aberração de desfocagem. A luz pontual se expande visualmente na tela, transformando-se em uma esfera maior, muitas vezes com um centro escuro ou bordas coloridas devido à distorção cromática da própria lente de plástico do aparelho. Para um observador leigo, parece que o objeto mudou de forma, cresceu ou começou a pulsar de maneira misteriosa. Para o físico óptico, o que está acontecendo é apenas o sensor do celular tentando processar a falta de informação luminosa, gerando um borrão de pixels distorcidos pela falta de foco. Compreender a física do instrumento de medição é o primeiro dever de qualquer analista científico. Muitas vezes o mistério não está no céu, mas sim nas limitações do vidro e do silício que estão na nossa mão. Ao eliminarmos as ilusões de ótica e os artefatos das câmeras, a metodologia científica
nos obriga a aplicar um princípio filosófico e lógico fundamental, a navalha de Ockham. Esse princípio estipula que, diante de múltiplas hipóteses, para explicar um mesmo fenômeno, a explicação mais simples, que exige o menor número de premissas não provadas, costuma ser a correta. Antes de saltarmos para a hipótese de uma civilização viajando anos-luz pelo espaço profundo para pairar sobre uma área rural, a ciência analisa a lista de variáveis conhecidas e perfeitamente explicáveis pela nossa tecnologia atual e pela meteorologia. Quais são as variáveis mais prováveis em casos como este? Em primeiro lugar, a proliferação de satélites de baixa órbita, como a constelação Starlink. Quando esses satélites são lançados ou quando mudam de altitude, eles refletem a luz solar logo após o anoitecer ou o amanhecer. Para quem olha de baixo, eles aparecem como um trem de luzes perfeitamente alinhadas, se movendo em velocidade constante. Em segundo lugar, os drones profissionais recreativos. Hoje existem drones equipados com LED de alta potência e sistemas de estabilização por GPS que permitem que eles fiquem perfeitamente imóveis no ar, mesmo sob ventos fortes, mudando de direção abruptamente, de uma forma que nenhuma aeronave convencional conseguiria. Em terceiro lugar, fenômenos atmosféricos e refração de luzes terrestres. Inversões térmicas na atmosfera podem criar camadas de ar com densidades dramaticamente diferentes. Essas camadas funcionam como verdadeiras lentes naturais, capazes de refratar a luz de torres de comunicação, faróis de carros ou cidades distantes que estão além do horizonte, projetando essas luzes para cima, criando a ilusão de que há algo flutuando nas nuvens. A ciência não afirma categoricamente o que era aquela luz sem analisar os dados brutos, mas a metodologia nos ensina a esgotar todas as probabilidades físicas conhecidas antes de recorrer ao extraordinário. O desconhecido não é necessariamente inexplicável, é apenas algo que ainda não foi mensurado de forma adequada. Mas vamos ser honestos. Quando casos assim viralizam e ganham a atenção de milhões de pessoas, a grande pergunta silenciosa no fundo da mente de todos não é sobre drones, satélites ou refração óptica. A verdadeira pergunta que queima dentro de nós é: qual é a real probabilidade matemática de existir vida inteligente fora da Terra? E qual é a chance dessa vida interagir conosco? A astrobiologia e a cosmologia modernas tratam essa questão com profunda seriedade. E elas não usam achismos, elas usam equações de probabilidade. A mais famosa delas é a equação de Drake, formulada pelo astrônomo Frank Drake em 1961. A equação de Drake é um argumento probabilístico estruturado para estimar o número de civilizações ativas, comunicativas e tecnologicamente avançadas na nossa galáxia, a Via Láctea. A equação se desdobra na multiplicação de 7 variáveis consecutivas. Vamos entender o que cada um desses termos significa na engrenagem da matemática cósmica. O primeiro é a taxa média de formação de estrelas na nossa galáxia por ano. Hoje sabemos que a Via Láctea produz cerca de 1 a 2 novas estrelas por ano. O segundo termo é a fração dessas estrelas que possuem sistemas planetários. Graças às descobertas recentes de telescópios como Kepler e o James Webb, hoje sabemos que esse número é altíssimo. Quase toda estrela que olhamos no céu possui planetas orbitando ao seu redor. Esse fator é muito próximo de 1. O terceiro termo é o número médio de planetas dentro desses sistemas que possuem condições ecológicas favoráveis à vida, chamada zona habitável, onde a água pode existir em estado líquido. O quarto termo entra no campo da biologia. É a fração desses planetas habitáveis onde a vida realmente chega a se desenvolver. O quinto termo determina a fração desses planetas com vida, onde a evolução segue o caminho do desenvolvimento da inteligência e da autoconsciência. O sexto termo representa a fração dessas civilizações inteligentes que desenvolvem tecnologias de comunicação, que emitem sinais eletromagnéticos ou assinaturas tecnológicas detectáveis pelo espaço. E finalmente o sétimo e mais crítico termo. A letra L representa o tempo de vida de uma civilização tecnológica. Por quanto tempo uma espécie inteligente consegue sobreviver sem se autodestruir através de guerras, esgotamento de recursos ou catástrofes cósmicas? Quando os astrônomos inserem os dados mais pessimistas na equação de Drake,
O resultado para a existência de vida na galáxia ainda é um número razoável. Se inserirmos dados moderados, a galáxia deveria estar repleta de vida. Isso nos joga diretamente nos braços de um dos maiores dilemas da ciência moderna, o paradoxo de Fermi. Ele foi formulado pelo físico Enrico Fermi. Esse paradoxo pode ser resumido em uma frase bem simples. Se o universo é matematicamente propício ao surgimento de tantas civilizações, onde está todo mundo? Porque ainda não encontramos provas cabais definitivas de sua presença. A matemática nos ajuda a responder a esse paradoxo através de duas variáveis cruciais que as pessoas costumam esquecer quando assistem a vídeos de OVNIs na internet: o espaço e o tempo. Vamos falar primeiro sobre o espaço. A Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano movendo-se a 300 mil quilômetros por segundo. Isso equivale a aproximadamente 9 trilhões e meio de quilômetros. Mesmo que existam milhares de civilizações avançadas na galáxia, a distância matemática média entre elas pode ser de milhares de anos-luz. Para uma civilização viajar de um ponto ao outro, violar ou contornar o limite da velocidade da luz exigiria uma quantidade de energia equivalente à massa de estrelas inteiras. Mas o fator mais implacável é o tempo. O universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. A nossa civilização tecnológica, aquela capaz de emitir ondas de rádio e voar fora do próprio planeta, tem pouco mais de 100 anos de idade. 100 anos em uma escala de 13 bilhões de anos é menos que um piscar de olhos. É uma fração infinitesimal de tempo. Matematicamente, para que duas civilizações cósmicas se encontrem, elas não precisam apenas estar próximas no espaço tridimensional. Elas precisam coexistir na exata mesma janela temporal desse calendário cósmico. É perfeitamente possível que milhares de civilizações brilhantes já tenham nascido, prosperado por 10 mil anos e se extinguido milhões de anos antes do primeiro ser humano erguer os olhos para o céu. E é provável que outras tantas nasçam milhões de anos após a nossa própria história ter se encerrado. O verdadeiro mistério do universo não é apenas a distância espacial, é a solidão temporal. Quando analisamos um caso de grande repercussão popular sob a ótica da ciência, nós percebemos que a realidade é mais rica, complexa e desafiadora do que qualquer teoria da conspiração barata criada para gerar cliques em redes sociais. A viralização nos mostra a beleza matemática dos sistemas complexos de informação e dos algoritmos que governam a nossa sociedade moderna. As limitações óticas das câmeras dos celulares nos lembram da importância de compreendermos os nossos instrumentos de medição antes de tomarmos o erro tecnológico por um milagre ou uma invasão. E a geometria aplicada nos mostra que a verdade exige dados cruzados, rigor e ceticismo saudável. A busca por vida fora da Terra é um dos motores mais nobres da ciência contemporânea. Astrônomos no mundo inteiro dedicam suas vidas analisando dados de telescópios, espectros de luz de exoplanetas distantes e buscando assinaturas químicas na escuridão do cosmos. Eles fazem isso com seriedade, com matemática e com paciência. Tratar o tema com seriedade sem sensacionalismo é honrar a inteligência humana e o próprio método científico que nos tirou da escuridão, da ignorância. O desconhecido não deve ser temido e nem transformado em circo midiático. Ele deve ser medido, calculado e compreendido. Se você gostou dessa análise técnica baseada na lógica, na matemática e no respeito aos fatos, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário sobre qual aspecto dessa jornada matemática mais chamou sua atenção e compartilhe esse conteúdo com quem prefere a clareza da ciência ao barulho do sensacionalismo. Se quiser e puder apoiar nosso canal de outras formas, temos a chave Pix aqui do ladinho, nossa loja com produtos exclusivos que versam sobre a nossa tão amada ciência, camisetas, bonés, canecas, enfim, vários produtos para mostrar ao mundo seu amor pela ciência. Acesse o link na descrição do vídeo, tá? Nosso clube de membros com vantagens exclusivas, acesso ao canal no WhatsApp para podermos conversar sobre os temas dos vídeos e afins, assessoria acadêmica personalizada e acesso ao nosso curso do macro ao micro para os membros do nível doutorando. Aliás, se você está nesse nível, entre no grupo do WhatsApp para podermos liberar o acesso do curso para você.
A todos os membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, estamos nos dedicando cada vez mais para trazer conteúdo científico por aqui. Um grande beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.